Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura. De regresso para uma nova exploração fonográfica de conceitos, temas, objetos e práticas literárias que fazem parte do horizonte de investigação do programa doutoral em Materialidades da Literatura. Através da participação de estudantes e doutorados, emerge este espaço colaborativo de experimentação, divulgação, destaque e memória. Nesta quarta edição, escutamos as vozes de Ana Marques, Helena Soresi, Elisama Almeida, Jordan Heisen, Mafalda Lalanda, Nuno Meireles e Tiago Schnebel. Matéria para escuta no site matlitlab.uc.pt ou no canal do YouTube Vox Media, a voz na literatura. Carta Falada, uma rubrica de Elisama Almeida. França, 7 de setembro de 1964. Tomzinho querido, estou aqui num quarto de hotel que dá para uma praça, que dá para toda a solidão do mundo. São 10 horas da noite e não se vê viva alma. Meu navio só sai amanhã à tarde e é impossível alguém estar mais triste do que eu. E como sempre, nessas horas, escrevo para você cartas que nunca mando. Deixei Paris para trás com a saudade de um ano de amor e pela frente tenho o Brasil, que é uma paixão permanente em minha vida de constante exilado. A coisa ruim é que hoje é 7 de setembro, é data nacional. E eu sei que em nossa embaixada há uma festa que me cairia muito bem, com Baden mandando brasa no violão. Há pouco telefonei para lá para cumprimentar o embaixador e veio todo mundo ao telefone. Estão queimando um óleo firme. Você já passou um 7 de setembro, Tomzinho? Sozinho, num porto estrangeiro, numa noite sem qualquer perspectiva? É fogo, maestro. Estou doido para ver você e Carlinhos e recomeçar a trabalhar. Imagine que este ano foi um ano praticamente dedicado ao Baden, pois Paris não é brincadeira. Mas agora o tremendão aconteceu mesmo. A Europa teve que curvar-se. Ainda assim fizemos umas musiquinhas como Formosa. Você vai ver. Tudo sambão. Parece até que as saudades do Brasil, quando a gente está longe, procuram mais a forma do samba tradicional do que a bossa nova. Não é engraçado? São, como diria o Lúcio Rangel, as raízes. Vou agora escrever para casa e pedir 2 menus diferentes para a minha chegada. Para o almoço, um tutuzinho com torresmo, um lombinho de porco bem tostadinho, uma couvinha mineira e doce de coco. Para o jantar, uma galinha ao molho pardo, com arroz bem soltinho e papos de anjo. Mas daqueles que só a mãe da gente sabe fazer, daqueles que, se a pessoa fosse honrada mesmo, só devia comer metida num banho morno e em trevas totais, pensando no máximo na mulher amada. Por aí você vê como eu estou me sentindo. Nem cá, nem lá. Fiquei muito contente com o sucesso de Garota de Ipanema nos Estados Unidos. E Astrudinha, hein? Que negócio tão direito! Vamos ver se dessa vez os intermediários deixam algum para nós. E fiquei muito contente também com a notícia do sucesso de Berimbau no Brasil. Dizem que estão tocando musiquinha para valer. Isso me alegra muito pelo Baden. E para que mentir? Por mim também. É bom saber que a gente não foi esquecido e que o povo continua cantando as nossas coisas, pois no fundo mesmo é para ele que a gente compõe. Lembro-me tão bem quando fizemos o samba numa madrugada, 3 anos atrás, por aí. Eu disse ao Baden, isto tem pinta de sucesso. E ficamos cantando e cantando o samba até o sol raiar. Vinícius de Moraes, depois de 1 ano trabalhando como diplomata em Paris, escreve a Tom Jobim, falando de saudades
e de música. Carta Falada, uma rubrica de Elisama Almeida. Técnica e utopia. Uma rubrica de Ana Marques. My friend, hello, my friend. Abstração da inteligência coletiva. Seleção de excertos e tradução de Matteo Pasquinelli, 3000 Years of Algorithmic Rituals. Texto publicado no número 101 da revista eFlux em 2019. Qual é a relação entre trabalho e lógica? Esta tornou-se uma questão filosófica crucial para a era da inteligência artificial. Um veículo autónomo automatiza todas as microdecisões que um condutor deve tomar. As suas redes neuronais artificiais emulam e replicam as correlações humanas entre a percepção visual do espaço e as ações mecânicas de controle do veículo, enquanto decisões éticas tomadas em milissegundos. Torna-se claro que o trabalho de conduzir exige altas capacidades cognitivas que não podem ser deixadas à improvisação e ao instinto, mas também que a rápida tomada de decisões e a resolução de problemas são possíveis graças a hábitos e a um treino que não são inteiramente conscientes. Conduzir é ainda uma atividade fundamentalmente social, que segue regras tão codificadas quanto espontâneas, incluindo um código cultural tácito. O condutor que a inteligência artificial substitui em automóveis autónomos e em drones não é um condutor individual, mas um trabalhador coletivo, um cérebro social que navega a cidade e o mundo. O projeto corporativo dos veículos autónomos deixa claro que a inteligência artificial é construída sobre dados coletivos que codificam uma produção coletiva do espaço, do tempo, do trabalho e das relações sociais. A inteligência artificial imita, substitui e resulta de uma divisão organizada do espaço social. Apesar do modo como é frequentemente enquadrada e pensada, a inteligência artificial não é realmente artificial. No processo comum de mistificação, parece ser um deus ex machina que deixa ao mundo como no teatro antigo. Aquilo que as pessoas chamam inteligência artificial é, na realidade, um longo processo histórico de cristalização do comportamento coletivo, de dados pessoais e de trabalho individual em algoritmos privatizados que são usados para a automação de tarefas complexas, da condução à tradução, do reconhecimento de objetos à composição musical. Tal como as máquinas da era industrial surgiram da experimentação, do conhecimento e do trabalho especializado, os modelos estatísticos de inteligência artificial surgem a partir dos dados produzidos pela inteligência coletiva. O mesmo é dizer que a inteligência artificial é um enorme motor de imitação da inteligência coletiva. Então, qual é a relação entre inteligência artificial e inteligência humana? É a divisão social do trabalho. Técnica e utopia. Uma rubrica de Ana Marques. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching cypress, waving to wood. Cogumelos, deuses sob a forma de naves espaciais, rock psicadélico disfarçado de ópera. Toda a gente sai à rua. Nem todos. Alguém ficou em casa, sentado num quarto. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves. Alvin Lucier era gago. Em 1969, anotou as suas próprias instruções para um exercício. Gravou um parágrafo e deixou a máquina repeti-lo até à exaustão. Until the resonant frequencies of the room reinforce themselves.
so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. Alvin Lucier está sentado num quarto, diferente daquele onde tu agora estás. Alvin Lucier grava o som de sua voz falada e depois deixa soar a gravação no quarto, gravando agora essa primeira gravação. Depois deixará de novo soar no quarto essa segunda gravação, enquanto grava uma terceira. E assim sucessivamente, de forma a que as frequências ressonantes do quarto se intensifiquem e que qualquer semelhança com o seu discurso, à exceção talvez do ritmo, seja destruída. O que nós ouviremos então será a ressonância das frequências naturais do quarto, articuladas pelo discurso. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. Alvin Lucier considera este processo não tanto como a demonstração de um facto físico, mas antes como uma forma de atenuar potenciais irregularidades do discurso. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Alvin Lucier, em 1969. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching Cypress Flavity Wood. Comprimido de leitura. Com Helena Soresi. Primeiro capítulo. Estás para começar a ler o novo romance Se uma noite de inverno um viajante, de Italo Calvino. Descontrai-te, recolhe-te. Afasta de ti todos os outros pensamentos. Deixa esfumar-se no indistinto o mundo que te rodeia. A porta é melhor fechá-la. Lá dentro a televisão está sempre acesa. Diz aos outros: não quero ver televisão. Levanta a voz, senão não te ouvem. Estou a ler, não quero que me incomodem. Não devem ter-te ouvido. Com aquele barulho todo, fala mais alto. Grita: estou a começar a ler o novo romance de Italo Calvino. Ou, se não quiseres, não digas nada. Esperemos que te deixem em paz. Arranja a posição mais cómoda. Sentado, estendido, enroscado, deitado. Deitado de costas, de lado, de barriga, na poltrona, no sofá, na cadeira de baloiço, na cadeira de praia, no puff. Numa cama de rede, se tiveres alguma cama de rede. Em cima da cama, naturalmente, ou dentro da cama. Até podes pôr-te de cabeça para baixo em posição de yoga, com o livro virado ao contrário, bem entendido.
É claro que a posição ideal para ler nunca se consegue arranjar. Dantes lia-se de pé, diante de uma estante. As pessoas estavam habituadas a ficar de pé. Era assim que se repousava quando se estava cansado de andar a cavalo. A cavalo ninguém se lembrou alguma vez de ler, e, no entanto, agora essa de ler sobre o arção, com o livro pousado nas crinas do cavalo, se calhar até preso às orelhas com um adereço especial, é a ideia que achas atraente. De pés nos estribos, devia-se ficar com muita comodidade para ler. Ter os pés soerguidos é a primeira condição para desfrutar da leitura. Bem, afinal, de que estás à espera? Estende as pernas, estica também os pés numa almofada, em 2 almofadas. Nos braços do sofá, nas orelhas da poltrona, na mesinha de chá, na secretária, no piano, no mapa-mundi. Descalça primeiro os sapatos. Mas só se quiseres ficar de pés soerguidos, porque senão torna a calçá-los. E agora não fiques por aí de sapatos numa mão e livro na outra. Regula a luz de modo a não te cansar a vista. Falo já, porque assim que estiveres mergulhado na leitura, nem penses em mexer-te. Arranja-te de maneira que a página não fique na sombra. Um emaranhado de letras negras sobre fundo cinzento, uniformes como uma ninhada de ratos. Mas tem cuidado para que não lhe bata de chapa uma luz demasiado forte e que não se reflita no branco cru do papel, roendo as sombras dos caracteres, como no meio-dia do sul. Tenta prever agora tudo o que puder evitar-te ou interromper a leitura. Os cigarros ao alcance da mão, se fumares, e o cinzeiro. Que mais é que falta? Tens de ir fazer xixi? Bem, tu é que sabes. Não é por esperares alguma coisa especial deste livro em especial. És uma pessoa que, por questão de princípios, já não espera nada de nada. Há muitos mais jovens que tu, mas também menos jovens, que vivem na expectativa de experiências extraordinárias, dos livros, das pessoas, das viagens, dos acontecimentos, do que o dia de amanhã lhes reserva. Tu não. Tu sabes que o melhor que se pode esperar é evitar o pior. Foi esta a conclusão a que chegaste, tanto na vida pessoal como nas questões gerais e até mesmo mundiais. E com os livros? É isso. Exatamente porque o excluíste em todos os outros campos, achas que é justo conceder-te ainda este prazer juvenil da expectativa num setor bem circunscrito como é o dos livros, onde as coisas podem correr-te mal ou correr-te bem, mas o risco de decepção não é grave. Pois bem, viste num jornal que saiu, Se uma noite de inverno um viajante, um novo livro de Italo Calvino, que já não publicava nada há vários anos. Passaste pela livraria e compraste o volume. Fizeste bem. Foi logo na montra da livraria que descobriste a capa com o título que procuravas. Atrás desta pista visual, lá foste abrindo o caminho pela loja dentro, através da barreira cerrada dos livros que não leste, que desenho franzido te olhavam das mesas e das estantes, procurando intimidar-te. Mas tu sabes que não deves deixar-te assustar, que no meio deles se estendem por hectares e hectares os livros que podes passar sem ler, os livros feitos para outros usos além de leitura, os livros já lidos sem ser preciso sequer abri-los por pertencerem à categoria do já lido ainda antes de ser escrito. E assim transpões a primeira muralha dos baluartes e cai-te em cima a infantaria dos livros que, se tivesses mais vidas para viver, certamente lerias também de bom grado, mas infelizmente os dias que tens para viver são os que tens contados. Com um movimento rápido, passas por cima deles e vais parar ao meio das falanges dos livros que tens intenção de ler, mas antes deverias ler outros. Dos livros demasiado caros que podes esperar comprar quando forem vendidos em saldo, dos livros idem, aspas, aspas, quando forem reeditados em formato de bolso, dos livros que podes pedir a alguém que te empreste e dos livros que todos leram e, portanto, é quase como se também os tivesses lido. Escapando a estes assaltos, avanças para diante das torres do reduto, onde tu opões em resistência os livros que há muito tempo programaste ler. Os livros que há anos procuravas sem os encontrares. Os livros que tratam de alguma coisa de que te ocupas neste momento. Os livros que queres ter para estarem à mão em qualquer circunstância. Os livros que poderias pôr de lado para leres, se calhar este verão.
os livros que te faltam para pôres ao lado de outros livros na tua estante, os livros que te inspiram uma curiosidade repentina, frenética e não claramente justificada. Suma Noite de Inverno, um Viajante, Ítalo Calvino. A edição utilizada para este comprimido de leitura é a edição da editora Dom Quixote, publicada em 2018 e traduzida por José Colasso Barreiros. Comprimido de leitura Com Helena Soresi. Jordan Eason. Literatura como uma arma. Lembrei-me atualmente do extremo poder das línguas e nossas literaturas através do mundo, com um debate aqui na Faculdade de Letras, na Universidade de Coimbra. Tentei responder por que Os Cus de Judas, por Antônio Lobo Antunes, seria uma obra ideal para ensinar um oficial das Forças Armadas Americanas por causa dos assuntos ao redor de guerra. Faz um mês, a doutora Maria Andrea Giovini, da Universidade Nacional Autônoma do México, confirmou a presença da literatura como uma arma no México, com suas apresentações dos poemas que usam para responder à violência dos narcotraficantes naquele país. Há também inúmeros exemplos de literaturas que combateram as ideias do Estado Novo em Portugal e a ditadura militar no Brasil. Já é provado que ideias de paz são mais eficazes do que a guerra. Por isso, os movimentos de Dr. Martin Luther King e Mahatma Gandhi conseguiram muito mais do que a Grande Guerra ou a Segunda Guerra Mundial ou qualquer outro conflito que, no fim, só trazem ainda mais conflitos. A minha experiência nos conflitos no Médio Oriente confirma também a importância das línguas nas nossas guerras e os nossos conflitos mais atuais. Dia 4 de junho de 2021, o Centro da Cultura e Línguas da Força Aérea Americana confirmou que houve uma equipe de 24 membros que administraram programas para ensinar as línguas estrangeiras, onde fizeram 61 intercâmbios, 1.600 cursos online através de 40 regiões diferentes no mundo espalhado pelos 22 países. Só em 2020, um ano com menos atividade por causa da pandemia. A este investimento simplesmente porque os líderes da maior força do mundo já viu que tem um conhecimento do poder das línguas. Por isso a censura existe, seja na China, no Estado Novo, ou na ditadura militar, ou no ambiente opressor nos Estados Unidos, com fake news. A capacidade de uma tema da literatura é extremamente poderosa, como a de 1984, muito mais. Por isso, vejo o papel dos editores se tornando ainda mais importante no futuro, como uma organização quase igual às Nações Unidas, uma entidade nos hemisférios da literatura e informação para tentar regular a arma mais poderosa do mundo. Uma responsabilidade pesada. Jordan Eason. Exercício experimental com Mafalda Lalanda. Este espaço experimental tem como objetivo criar uma aproximação das humanidades aos processos computacionais derivados da digitalização de textos e da sua posterior vocalização e sonificação. Este é um projeto colaborativo desenvolvido com um artista de música eletrónica, Açafrão, com formação nas áreas de engenharia informática e artes musicais.
Nesta rubrica, as vozes sintéticas que vamos escutar reproduzem um dos 7 metadiálogos do texto da palestra Social Relations as Data and Metadata do professor Manuel Portela. Mais concretamente, é reproduzido um excerto desse texto cuja invocação ao som da Google Data Center serve de pretexto para refletir sobre the sound of data. Algo que pode ser pensado como o som resultante das nossas interações na rede ou como a dança das nossas relações sociais. I call it the sound of data. Can you listen? Yes, I can listen. It's not difficult to describe. A fan-like metallic vibration combined with non-stop muffled blowing ringing in my ears. A never-ending dance of algorithms. The noisy sound of data. What do you see in the sound of data? I see the incommensurable gap that my imagination cannot comprehend. How have we moved from thoughts and desires to this technology? I feel overwhelmed by the deafening music of data and gigantic cooling systems which respond to the rise in temperature of electronic flows, whose heat must be constantly dissipated. Por sugestão do texto Social Relations as Data and Metadata, esta música recupera o som da Google Data Center, mas esse som é também manipulado através do programa Ableton de forma a criar uma ambiência própria da música eletrónica. Através de uma linguagem de programação, cada caractere do texto selecionado foi convertido na sua respectiva representação numérica, para depois esses valores serem remisturados e multiplicados até atingirem outros valores dentro do espectro de frequências audíveis pelo humano. Desenvolvido de forma rudimentar, ainda para este projeto, o sintetizador permite transformar o valor das frequências num sinal sonoro. Assim, todo o processo de digitalização do texto, desde a sua reorganização até à sua correspondência em frequências sonoras, permite que se crie uma melodia derivada do texto, mas que ecoa através do sintetizador que escutamos. A melodia foi posteriormente trabalhada no programa Ableton, sobretudo para propósitos estéticos. Exercício experimental com Mafalda Lalanda. A voz à procura das palavras. E o ritmo irregular das tuas sílabas e das tuas pausas. Textos escritos diretamente pela voz. Quero ouvir as tuas palavras. Uma rúbrica de Nuno Meireles. Espreitar por entre as costelas, ou espreitar por entre os interstícios das costelas. É natural que nos sintamos emparedados em nós próprios. O coração, ou o cérebro, para quem preferir, está muito bem fechado, com paredes toda à volta. Mas no caso do coração, as paredes, quase grades ósseas, têm aberturas.
não comprimem totalmente e são flexíveis. E a nossa condição é realmente flutuarmos na carne, nessa pequena gaiola elástica pela qual nós seremos felizes se virmos o mundo pelos interstícios, por entre as costelas. A voz à procura das palavras. E o ritmo irregular das tuas sílabas e das tuas pausas. Textos escritos diretamente pela voz. Quero ouvir as tuas palavras. Uma rúbrica de Nuno Meireles. Voxlit, o podcast do programa doutoral em materialidades da literatura.